Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula da semana do Desafio do PAV, o profissional de alto valor. Eu sou Thaís Dalla Justina, criadora do treinamento PAV, e eu vou te mostrar como é possível conquistar a clientela ideal, mesmo fazendo reajustes dos seus serviços. Esse desafio é composto por 3 aulas, onde eu vou te mostrar como é possível conquistar essa clientela, lucrar ainda mais e se tornar desejada por seus clientes. Eu vou te revelar todos os segredos, todo o passo a passo para te tornar uma profissional de alto valor. Mas antes de eu dar início à aula, eu quero te mostrar alguns dos resultados obtidos pelas minhas alunas utilizando esse método. Confere aí. Eu sou a Viviane, mas todo mundo chama de Vivi. E Vivi, me conta como é que tu lembra como que tu me conheceu, assim, qual foi primeiro encontro Eu nosso? te conheci através de uma amiga, que ela te seguia. Alguma coisa que você postou, ela marcou pra mim. E eu acho que era na época que você falava que atendia 15, 20 por dia, e a gente achava isso absurdo. E essas aplicações de estratégias que tu começou a colocar, tu sentiu diferença já no teu público? Sim, eu senti assim. É, Quando eu só te seguia e ainda não era do PAV, eu tentava colocar algumas estratégias, mas meio que colocava do jeito errado, porque eu não me posicionava. Uhum. Quando eu coloquei as regras, eu tenho clientes que estão comigo desde a época que eu trabalhava só com maquiagem. Então, elas já estão comigo há 7, 8 anos. Elas acompanharam toda essa transformação. Elas sempre me viram evoluindo, crescendo, melhorando o espaço, mas nunca ajustava, né? Ajustava E o valor. essas clientes, eu lembro que um dia a gente estava conversando sobre regras, e aí elas falaram, não, Vivi, tá certo, você tem que pôr regras, você faz tudo certinho, você tem que exigir que a gente faça certinho. Eu sempre falo isso para as meninas. Qualquer regra que você for exigir da cliente, você tem que ser o exemplo. Vivi, aí tu entrou no PAV, por causa de que tu entrou no PAV? Principal foi a dificuldade em fazer reajuste. Quanto tempo fazia que tu não fazia reajuste? Mais de 2 anos, com o mesmo preço. No designer, porque buço eu nunca tinha aumentado em 4 anos. Na vida, nunca. Pra quê, né? Nem buço, nem micro, nada eu aumentava. Ficava tudo o mesmo valor. No atendimento você tem que ser de um jeito com a cliente, mas no posicionamento das regras de tudo você tem que ser de outra forma. É, Ela tem que ver que você é mansa, mas você é autoridade. é E eu aquilo, tinha dificuldade de colocar parte da autoridade. doces palavras e fortes atitudes, né? E aí tu entrou no PAV, começou a levar um susto. E como é que foi a tua, mas assim, como é que foi a tua reação quando tu entrou no PAV? Quando eu entrei no PAV, eu já estava naquela fase de ou vai ou racha. Nem tinha dinheiro para investir no PAV, porque eu não fazia ajuste. Quando eu queria fazer um curso, eu fazia promoção. Então, por exemplo, eu descia a micro lá para baixo para atender várias, aí eu juntava o dinheiro de um curso e ia lá fazer. Eu tinha que fazer promoção para vender o serviço, senão eu não vendia. Quando eu entrei no PAV, eu tinha esse senso de urgência. Eu tinha que fazer aquele investimento dar certo. E eu sabia que eu precisava. Eu acho que o que mais fez diferença quando eu entrei no PAV é que eu entrei no momento que eu realmente entendi que eu precisava daquilo. E aí, quando eu entrei no PAV, eu sabia que eu precisava disso. Eu só não sabia que ia ser tão dolorido. Porque a gente tem que lidar com muitas crenças. Por exemplo, eu nunca entrei num curso que falavam assim: ah, esquece sua concorrência. Normalmente, quando a gente faz um curso, o que os professores falam? Ah, pesquisa os valores da sua região, aí você não pode cobrar tanto quanto a que está bastante anos no mercado, só que você também não pode cobrar que cobra mais barato, você tem que ir no meio termo. Todo o curso que eu fazia era isso que elas ensinavam. Então você ia lá ver o tanto que fulana cobrava e aí você tinha que cobrar um valor parecido. No PAV, uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de seguir concorrente da minha região. Hoje em dia eu não sei o que elas estão fazendo, quantos seguidores elas têm, o que elas postam, se tem novidade, se não tem. Hoje em dia eu não sigo mais ninguém, porque aquilo me atrapalhava. Uhum. Nas aulas a gente tem que trabalhar muita crença, coisa que a gente pensa errado, que a gente aprende errado, coisas que nunca ensinaram pra gente. Nossa, tem tarefas assim, eu acho que eu comecei o PAV
em junho do ano passado, junho ou Foi. julho, teve tarefa que eu só fui colocar em dezembro. Porque eu fiquei 6 meses sofrendo que ia ter que fazer aquilo ou falar aquilo. É muita coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Não é só posicionamento. É mentalidade, é confiança. Muda um monte de coisa na nossa cabeça. E a gente percebe que começa a atrair um público que também vê diferente. E o PAV, ele nada mais é do que um meio, um recurso para te dar mais oxigênio, para tu poder enxergar lá na frente que não é só um curso na tua vida que vai fazer tu poder fazer vários reajustes, de tu crescer, de tu evoluir. Tu vai ter que estar sempre buscando melhoria contínua. Ou seja, tu não vai parar de estudar nunca, se tu quer ser uma boa profissional, se tu quer ser uma profissional de alto valor. Eu lembro que uma vez você, contando sobre cliente questionar, sobre, né, que você ganhava mais, que aí você apontou seus diplomas e falou para ela, o meu carro tá aqui na parede. Com E muito realmente, orgulho. quando eu fiz que eu já investi em curso, em materiais para o estúdio, eu tenho um carro importado na minha parede. Eu comecei a ver meus certificados, o meu investimento também de outra forma. Porque eu não tenho um carro, mas porque eu abri mão de um carro por conhecimento, por conforto E para é libertador, cliente. hein? É libertador conhecimento. O carro, ele te leva de um lugar para o outro. Conhecimento, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ir muito mais longe do que com um carro. Foi a parte mais difícil, assim, que tu sentiu do treinamento. O primeiro foi do reajuste. Uhum. O reajuste eu sofri muito. Eu fiquei tremenda, eu suei. Achei que eu E qual ia era o medo? perder cliente. E não perdeu. Não. O segundo foi regras. Muita dificuldade de falar com as clientes de marido acompanhante e criança. A terceira dificuldade, que foi a última, foi a mais difícil de todas, foi o cartão de fidelidade, que eu tirei só em dezembro. A questão da fidelização, do cartão fidelidade, como eu digo para vocês, ele não fideliza na real, né? Não. Ele não é isso que vai fidelizar. O que vai fidelizar é tu ser a melhor escolha da tua cliente, ponto. Ela, independente de ganhar um bônus ou não em algum momento, ela vai ser tua cliente. Qual foi a maior mudança que o PAV te trouxe? Ela falou, Eu acho que a minha mudança foi me ver diferente. Eu comecei a me ver como empresa, entendeu? Eu, apesar de eu saber, eu sabia que eu tinha uma empresa, eu sabia que eu tinha cliente, mas eu me posicionava como a menininha que fazia sobrancelha. Eu não me posicionava como uma empresária, entendeu? Então, o Pava, ele me ajudou a me ver dessa forma. eu quero te agradecer pela tua confiança e a tua disponibilidade de trocar aqui umas palavras comigo hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, então antes da gente dar início, eu queria fazer uma breve apresentação e contar um pouquinho da minha história. Eu sou Thaís Justina, atuo na área da estética há 18 anos. Comecei muito jovem, comecei o meu curso com 16, na verdade, mas comecei a trabalhar, atuar dentro da estética com 17 anos. E foi por incentivo mais da minha professora de educação física, que viu eu fazendo massagem numa colega e disse, tá, isso leva jeito para isso, acho que era bom tu investir. E eu achei aquilo demais, alguém me incentivando, né, a encontrar um caminho que eu nem imaginava o que eu ia fazer. Eu nunca vi a área da estética como, no início, né, como uma área que eu iria trabalhar. Eu pensava mais na área terapêutica, na parte de fisioterapia, também tinha vontade de fazer o curso de fisioterapia. Só que quando eu entrei para o universo, né, para esse universo de fazer o curso de massoterapia, eu tive contato com outros universos que eu não tinha ideia que existiam, que um deles é a estética, né? Ali eu me encantei, comecei a me encantar com os resultados que eu obtia através da massagem. E aquilo me encantou. Só que eu dei início ao meu trabalho, o meu primeiro estágio, após o curso, ele foi numa academia de artes marciais, onde eu comecei a colocar em prática, só que não era exatamente o perfil de público que eu queria atender. Até então eu não tinha essa consciência de público, isso eu fui adquirindo ao longo do tempo. Mas foi minha primeira experiência e achei muito válido. Só que uma das minhas clientes me indicou para eu trabalhar num salão. Eu fiz um teste, passei e fui trabalhar nesse salão. Nesse salão eu conheci a dona,
que ela tem um know-how, assim, muita experiência, né, de muitos anos. Ela começou também muito jovem, então eu me inspirei muito nela para esse meu crescimento acontecer. A gente teve uma parceria muito longa, de 9 anos, dentro desse salão. Só que no início não foi muito fácil, porque eu era muito jovem e as clientes do salão não me viam como uma profissional, uma autoridade naquele assunto, uma especialista em massoterapia em função da minha idade, da minha pouca idade e pouca experiência também. E eu tive que provar por A mais B, eu achava que eu tinha que provar para elas alguma coisa, que eu era experiente, então eu falava muito com termos técnicos, eu tinha uma postura até, mas elas não me viam ainda como uma grande autoridade. Mas aí eu comecei a perceber que existia um padrão de comportamento em algumas das clientes, inclusive na própria dona do salão, que às vezes agia de alguma forma que eu não achava tão certo assim. Mas ao longo da história tu vai entender o porquê. Então eu comecei a perceber que aquela clientela de dentro do salão eu não conseguiria captar. Eu não conseguia conquistá-las, né? E eu passei a me dedicar então a criar um blog. E esse blog eu fui alimentando, contando as minhas histórias, contando os serviços que eu realizava, os benefícios dos meus serviços. Só que eu apanhei muito ainda. Ainda assim apanhei muito. Porque eu sentia sempre falta, que eu precisava aprender mais. Eu tinha pouca experiência, né? Porque era muito pouco tempo de prática, então eu tinha pouca prática. E achava que eu estava vazia ainda com conteúdo técnico e que eu precisava mais. E eu fui indo atrás. Então eu fui fazendo mais cursos, mais simpósios, mais palestras eu participava e fui me alimentando de mais conhecimento. Esse conhecimento foi me deixando mais à vontade para eu falar com propriedade sobre aquilo que eu até aquele momento achava que não dominava, mas eu já dominava. Eu já tinha muito vivo isso na minha mente, que era esse caminho que eu queria seguir. E eu fui evoluindo e trazendo outras especializações dentro desses 9 anos que eu fiquei no salão. E eu fiz um curso de estética facial, fiz especializações em drenagem linfática pré e pós-operatório, enfim. E fui trazendo uma clientela para o meu negócio. Por indicação, boca a boca. E as coisas foram acontecendo, fluindo. Então eu fui conquistando uma clientela de fora do salão, que não era do bairro, que não era dali do meio. Muitas daquelas clientes não me viam como autoridade, mesmo já estando 2, 3 anos ali dentro. Elas ainda assim me viam como a menininha aquela da massagem, ou a menininha aquela da limpeza de pele. Até que um dia eu fiz o meu curso de designer de sobrancelhas, porque eu precisei, em função de um erro que fizeram em mim. A minha colega foi fazer minhas sobrancelhas, minha colega de salão, né, minha colega de profissão, e ela acabou estragando minhas sobrancelhas. E eu achei melhor fazer então um curso para eu poder me organizar na minha vida, né, e fazer a minha sobrancelha e ter o jeito que eu quisesse fazendo. Beleza, fiz o curso, me especializei. Pra mim, não pensava em trabalhar com isso, só que ali um bichinho me picou. Eu adorei fazer sobrancelhas. E eu achei aquilo que fazia o meu coração vibrar, pela resposta imediata que a minha cliente trazia. E comecei a pensar em começar a trabalhar com isso, mas ainda não era muito claro pra mim. Eu ainda não trabalhava, eu só estava corrigindo a minha. Quando eu corrigi a minha, começou a ter resultados, minhas clientes chegavam: Thaís, quem é que fez a tua sobrancelha? Ela tá linda, eu quero fazer. Quem foi? Foi fulana, beltrana, porque até então eu não divulgava que eu fazia. Eu disse: não, fui eu que fiz. Nossa, eu quero fazer contigo, eu quero fazer. E aí começaram a marcar. E ali eu fui vendo que elas realmente amavam o que eu fazia. Eu tava conquistando uma clientela que me valorizava. Porém, eu tava tendo que me virar muito, porque eu fazia vários procedimentos, eu fazia vários protocolos, e aquilo me cansava muito. Então, tinha dias que eu começava às 7 da manhã e eu terminava às 9 da noite, só que eu morava em outra cidade. E eu levava 1h30 para ir para Porto Alegre e 1h30 para voltar para minha casa. E eu fazia tudo isso de ônibus, né? Então, era muito cansativo, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer. Então eu trabalhava de segunda a sábado. E às vezes no sábado acontecia muito de a cliente marcar umas 10 da manhã e outras 5 da tarde. E aí chegava às 5 da tarde, a cliente ligava e desmarcava.
E isso me deixava muito frustrada, porque eu tinha perdido praticamente o meu dia inteiro lá para fazer somente duas clientes e não receber por duas, receber por uma. E a conduta do salão era de que é assim mesmo, a gente tem que aceitar e tá tudo certo. Eu tentei de várias formas conduzir de outro jeito e eu não conseguia. Até que um dia eu consegui convencer a dona do salão que eu deveria, na verdade, eu gostaria muito de fazer a minha agenda, a minha própria agenda, que eu tivesse essa organização. Porque eu mesma não sabia o que eu tinha agendado no dia, eu só sabia a hora que eu ia começar, eu não sabia a hora que eu ia terminar, a menos que eu ligasse, ou que eu entrasse em contato, né? Porque na época não tinha WhatsApp, que é muito mais fácil hoje. E mesmo assim, eu acho até que se tivesse, a correria era tanta, porque eram 15 profissionais trabalhando, acho que eu não teria atenção suficiente, assim, o ideal para ter essa resposta imediata. Então eu tinha compromisso, tinha que ir e tinha que cumprir esse horário. E não vejo nada de errado, acho que eu ter trabalhado em salão foi uma das partes que mais me trouxe conhecimento na parte de gestão e de divulgação mesmo, de trabalhar em equipe, de se conectar com outros colegas, outros profissionais, de ter essa interação que eu acho super válida e eu acho que é positivo para o nosso negócio. Só que aconteceu um pequeno momento na minha vida lá dentro do salão que eu comecei a atender muitas clientes, porque eu consegui virar uma chavezinha que eu consegui conquistar muitas clientes de fora. Ou seja, as minhas clientes não eram do salão, as minhas clientes eram totalmente de fora. Então, de fora por onde? Através das redes sociais. Rede social e internet. Essas clientes que chegavam, a dona do salão começou a se surpreender. Nossa, tu tá tendo muitas clientes, isso é incrível, só que tu tá atendendo demais. E eu acho que não é justo tu continuar recebendo isso, porque, enfim, eu gastava mais luz, eu gastava mais o ar-condicionado ficava ligado por mais tempo, então eu tinha um gasto, né, maior. E aí ela resolveu diminuir o meu percentual. Só que por outro lado, eu não via aquilo como uma coisa justa, né? Eu via que, poxa, se eu tô faturando mais pra mim, também é pra ela, né? A gente tá ganhando junto. E eu achei aquele foi um ponto assim que eu sempre digo quando eu converso lá nas minhas lives, que ela abriu a gaiola que estava fechada, ou que eu achava que estava fechada. Ela só me mostrou que a gaiola estava aberta e que eu só tinha que voar. E ali foi meu ponto de decisão para eu assumir o meu negócio e começar a pensar mais como uma empresa. Entender que eu não era somente a Thaís, profissional da estética, que eu tinha sim, a Thaís era uma profissional da estética que o seu negócio era o que ela faz de melhor. E eu comecei a enxergar isso como um negócio e apostar nisso, porque eu já tinha investido tanto dinheiro, tantos cursos, eu precisava ser valorizada, eu me sentia, né, no direito de ser valorizada, não o contrário, né, de ser desvalorizada, de diminuir o meu percentual. Foi então que eu tomei a decisão de sair fora e comuniquei, falei para ela que em algum momento isso iria acontecer e que a partir daquele momento eu não vestia mais a camisa do salão. Então eu assumi um risco muito alto de ter a coragem de sair sem saber para onde que eu ia. Só que eu informei ela, eu me preparei, aquilo foi uma preparação. E aí eu abri uma sociedade, montei uma sociedade com uma colega e que, na verdade, tive boas experiências e péssimas experiências também, como qualquer outra versão de negócio, né? Então, essa experiência que eu tive com a sociedade, ela não tinha uma certa organização financeira. E eu tinha pouco controle também, eu não tinha um controle absoluto daquilo, porque eu ganhava muito, só que eu gastava demais. Eu achava que aquilo todo dia vinha, então todo dia que entra tá tudo certo. Só que começou a dias diminuir, né? A entrada, o fluxo de caixa começou a diminuir e eu comecei a ficar meio tensa. E eu nunca tinha tido essa experiência, né, de ser dona do meu negócio, ainda mais com uma sócia. E a minha sócia não pegava junto nesse sentido financeiro. E eu comecei a ficar instável, com medo. Decidi, então, tomar a iniciativa de conversar com ela, de cancelar ali a nossa parceria. E foi então que, no mesmo momento, eu estava terminando um relacionamento
que era um relacionamento abusivo, totalmente possessivo, ciumento. Quando eu terminei com ele, ele começou a fazer ameaças contra mim, ameaças de morte, e eu precisei buscar ajuda na justiça, enfim, foi resolvido, mas me deu muita instabilidade emocional na época, e que as minhas clientes ficaram sabendo, e eu acabei perdendo praticamente toda a minha clientela. Minha clientela foi embora com medo do que poderia acontecer com elas caso estivessem comigo. E o que eu acho que é totalmente compreensível, não vejo isso como uma culpa minha ou delas ou dele, enfim, assim tinha que acontecer. Só que eu perdi muita grana nisso, porque eu tinha acabado uma sociedade, eu fiquei com uma dívida na época de 15 mil reais, que ela aumentava a cada dia em função dos juros, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu perdi muitos produtos, materiais, que eu acabei deixando para ela, para me livrar daquilo de uma vez, porque era uma coisa que me pesava muito, eu me desfiz mesmo. Hoje, hoje eu consigo falar sobre isso. Um tempo atrás ainda era mais duro para eu tocar nesses assuntos, porque foi um momento muito delicado da minha vida. Mas eu superar isso e ter a coragem de falar também sobre, que é um momento que eu passei, que não é uma história, não quero contar a história triste, mas eu quero contar aquilo que de fato me trouxe até aqui. Aquele momento ali foi o que, apesar de eu estar num momento sozinha que eu quero dizer, sofrendo, sem clientes, tinha apoio dos meus pais, óbvio, mas sozinha, de não ter grana, de não saber o que fazer. Eu tinha uma bagagem imensa de conhecimento, eu já tinha mais de 11 anos na área da estética, eu já era reconhecida, mas ao mesmo tempo eu tinha que reconquistar essa clientela. E esse momento para mim, hoje eu comparo como se fosse a pandemia. Eu não sabia se podia trabalhar, porque eu tinha medo de sair de casa, né, e em função das ameaças, eu não sabia que, mesmo assim, eu estando protegida, né, com uma medida protetiva, mas vai que, né, a gente não sabe. Então eu tinha aquele medo de sair de casa, eu vivi uma pandemia sozinha naquele momento. Então a minha cabeça tava um turbilhão de coisas, só que ao mesmo tempo eu assumi algumas responsabilidades que eu pensei, eu preciso recuperar minha independência financeira, recuperar a minha dignidade, não porque eu nunca perdi, mas recuperar minha independência financeira, recuperar a minha energia de trabalhar, porque é uma coisa que eu sempre gostei, estar em contato com as pessoas, com as minhas clientes. Eu tenho uma bagagem imensa de conhecimento, eu não posso desprezar isso, não posso jogar fora. Foi então que eu comecei a eu resolvi entrar com uma colega minha que tinha um mezanino e pagar um percentual para ela. Para mim, aquele momento foi como se eu tivesse dado 2 passos para trás. Porque pensa, eu saí do salão, eu tinha o meu espaço, então eu tava com uma cabeça que eu sou empresária agora. Só que eu tava, na verdade, não tava viajando, né? Não tava subindo pra cabeça. Não é isso. Mas tu tem uma visão de negócio que agora tu não precisa mais retroceder. E ali eu precisei retroceder. E aí eu retrocedi e foi a melhor coisa que eu fiz. Quando a gente dá 2 passos para trás, porque daí tu não precisa dar um passo maior que a perna, porque eu não tinha dinheiro, tava devendo. Então eu recomecei do absoluto zero, com uma dívida de mais de 15 mil reais nas costas que eu tinha que pagar. Eu tinha um compromisso de pagar aquilo. E eu assumi esse compromisso, eu entrei nesse negócio, pagava percentual para ela, igual eu pagava no salão. Então eu só quando eu trabalhava, só quando eu atendia que eu pagava para ela. E lá fui eu, recomeçar, para reconquistar o meu público. Eu usei muita foto antiga para começar a divulgar o meu negócio, coisas que eu já tinha feito no meu salão, né? E também no salão que eu trabalhei. E eu usava as fotos antigas mesmo, com uma qualidade muito ruim, que não era a melhor de todas. O meu celular não era o melhor de todos, eu não tinha um celular bom, com uma boa qualidade. Eu não tinha uma iluminação perfeita, porque o mezanino... não sei se você sabe, mas o mezanino ele tem uma altura limitada e tinha luz, tinha iluminação, mas não era uma iluminação com foco ali, enfim. Eu não tinha esses recursos todos. Eu fui começando a divulgar o meu negócio. Só que eu não divulguei de qualquer jeito. Eu criei uma estratégia para que em 1 ano eu recuperasse o meu negócio, para que eu voltasse a ter o meu negócio. Eu coloquei muito propósito naquele 2014,
que marcou minha vida, que eu passei uma pandemia sozinha, para colocar energia nisso e fazer virar o meu jogo e conquistar a minha independência financeira e nunca mais ficar dependendo, né, de correr atrás de cliente, que era uma coisa que eu tinha que fazer, estava fazendo e não estava dando certo. Passei então a fazer essa divulgação estratégica com intenção, sabendo o que eu estava fazendo, como que eu estava publicando, quais assuntos eu estava publicando, testando muita coisa também nova, porque eu estava começando no Instagram, o Instagram estava começando também, então tinha todos os recursos que o Instagram colocava novo, eu ia lá e usava, né? Eu explorava bem todos os recursos do Instagram e outras redes sociais, o Facebook também. Passei então a conquistar uma clientela. Em um ano eu consegui pagar todas as minhas dívidas e consegui, além de pagar as minhas dívidas, eu consegui fazer uma reserva de emergência. Caso acontecesse alguma coisa e eu não pudesse ter o que fazer, enfim, tivesse cliente, eu tinha um tempo para me manter. E quando eu parei para fazer uns cálculos, eu percebi que eu deixava um percentual para essa minha colega no valor de um aluguel numa sala no bairro que a gente trabalhava, que era um bairro nobre na época. Aliás, ainda é um bairro nobre, né? Que eu trabalho hoje. E eu resolvi procurar uma sala para alugar. Eu achei essa sala. Essa sala era atrás do prédio, como se fosse na rua de trás do prédio onde eu atendia. E ficou perfeito, assim, para mim. Na minha cabeça estava muito perfeito. Eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo em exatamente um ano, que foi o meu propósito que eu coloquei na vida, né? Eu comecei em março de 2014 nesse espaço e abri o meu espaço no dia 27 de março de 2015. E por incrível que pareça, eu comecei o meu atendimento em 2015 com 2 clientes novas nesse dia. Clientes que me acharam na internet. E 2015 foi então a virada do meu negócio, da minha vida. Eu já entrei sem dívida, então, entrei com uma reserva nessa sala, entrei com clientes novas, entrei com a clientela que me acompanhou, porque era na rua de trás, e eu sempre pensei o seguinte, se eu me mudar para outra rua, ninguém vai, ou para outro bairro, ninguém vai atrás de mim. E aos poucos eu fui me surpreendendo que não, eu fui conquistando clientes de outros estados, de outras cidades vizinhas, de interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E eu não conseguia acreditar como que elas iam todos os meses para fazer sobrancelha comigo. Hoje eu atendo cliente até do Belém do Pará, para vocês terem uma ideia. É uma honra para mim, né, ter essa referência. Me tornei referência de sobrancelhas, de recuperação de sobrancelhas. E conquistei uma clientela muito ideal, que desde que eu entrei, eu aumentei cerca de 8 vezes o valor do meu serviço e consegui fidelizar essa clientela de uma forma consistente. Que algumas delas, eu tenho algumas que estão desde o início comigo, que ficaram um tempo sem ir, depois eu reconquistei essas clientes que estão há 17, 18 anos comigo. E essa nova leva de clientes que vieram a partir de 2014 para 2015. E que eu consegui sustentar elas até hoje, com todos os reajustes que eu fiz dentro do meu negócio, e elas não me abandonaram, porque elas viram o meu crescimento e desenvolvimento. Em 2015, final de 2015, eu precisei contratar uma secretária, porque eu não conseguia mais dar conta sozinha, de atender porta, confirmar horário, fazer toda aquela movimentação de limpeza de materiais, limpar a sala. Eu ficava muito cansada. Foi então que eu contratei uma secretária. Ela ficou 3 meses, aí precisou sair. Precisei chamar minha mãe. A minha mãe me ajudou, que hoje é a diretora. Caso vocês não conheçam, uma hora vocês vão conhecer. Olha lá no meu Instagram que vocês conhecem ela. E a diretora, então, tomou conta das coisas, começou a organizar minha sala, começou a organizar a minha agenda, me ajudar nos pensamentos, nas estratégias que eu tinha. E foi aí que em 2016 eu comecei a me organizar financeiramente, passei a ter meu Prolabore. Então, a minha organização financeira ficou ainda melhor, né? Com ela ali me ajudando. 2017, a minha agenda lota. Só que não foi lotar assim pro mês seguinte, porque isso já estava acontecendo desde 2015. A minha agenda já lotava. Mas eu lotei o ano inteiro. Em maio de 2017, eu lotei a minha agenda pro ano inteiro.
E ela chega nesse dia e diz o seguinte: Thaís, a tua agenda lotou. E eu, que legal, lotou o mês, pensei, né? Já tava acostumada com isso, já ficou uma coisa que eu tava acostumada. Que legal, lotou de novo, que coisa boa. Ela disse: não, lotou o ano. E o ano? Como assim o ano? E ela disse: lotou o ano. E eu fiquei surpresa com aquilo, não acreditava. Me lembro desse dia até hoje, a sensação que eu tive, que eu folhava a agenda e não conseguia acreditar naquilo. E aí, a minha vida começou a mudar, muito. Porque vários profissionais começaram a entrar em contato, me pedir ajuda. Já me pediam desde 2015, porque eu já ajudava de forma gratuita, sempre fiz, faço até hoje. Pediam ajuda: Thaís, curso com quem que tu fez? Como é que tu fez pra tu lotar tua agenda? Eu quero saber com quem é que te ensinou a técnica de design. E eu indicava os professores, sempre falei sobre quais cursos eu fiz, nunca escondi, nunca fiz segredo pra ninguém. Só que eu comecei a pensar que, na verdade, eu não aprendi a lotar agenda com meus professores que me ensinaram técnica, né, de designer ou de massoterapia, enfim, outras de técnica, né? Não foi com eles que eu lotei minha agenda, não foi só em função da técnica. Claro que ajuda, porque a gente precisa aplicar uma boa técnica, realizar um bom procedimento para que a cliente volte. Isso sim, concordo. Mas não era só isso, porque eu tinha criado estratégias para que isso pudesse acontecer. A estratégia de fidelização de clientela, estratégia de reajuste de valores, que era uma coisa que era um tabu para mim, era muito difícil para mim eu ter que falar o valor que eu cobrava. Eu achava aquilo um absurdo. Eu digo: meu Deus, eu vou ter que falar quanto que eu cobro, a cliente vai embora, vai fugir. Porque nem eu pensava antes que nem eu pagaria o que eu cobrava. Porque eu tinha aquele pensamento limitante, né? Aquela crença limitante: não, eu não posso cobrar mais, porque senão minha cliente não vai querer, ela vai reclamar e eu vou ter que dar um desconto. Eu não queria mais ficar dando desconto, porque eu investia cada vez mais em cursos, eu queria trazer um produto novo cada mês. Eu tava conseguindo fazer isso, só que eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse mantendo isso junto com o valor que eu cobrava. Então, passei a fazer, criei uma lista de espera com mais de 200 pessoas em 2017. Hoje passa dos 300 clientes em espera para ser atendida por mim. É maravilhoso isso? Sim, é maravilhoso. Mas existe uma técnica, uma estratégia. E aí, quando eu percebi que não era o curso da técnica de aplicar as sobrancelhas, né, o designer de sobrancelhas, a coloração, enfim, etc. Quando eu percebi que não era isso que fazia lotar a agenda, e sim a estratégia que eu tinha feito por trás para que isso viesse a acontecer, eu identifiquei que ali eu poderia ajudar muito mais os profissionais. E quando eu tive essa clareza, eu identifiquei na minha jornada isso, porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente, em função de tanto eu aplicar, aquilo ficou natural. Eu passei a entender mais do meu valor, a me posicionar melhor. E eu comecei a falar mais com os profissionais nesse sentido de ajudar, de fazer ele enxergar o seu valor. Porque a gente não foi educado para ser empreendedor, a gente não foi educado para se valorizar. Muito pelo contrário, eu não sei vocês, mas dentro do que eu aprendi, eu vejo que a gente tinha que agradar o cliente. Toda hora agradar. O cliente tem razão. O cliente que tem razão. Não era isso que eu queria estar de igual para igual. Eu queria ser bem tratada e tratar bem. E receber pelo que eu merecia e ela também. E aí eu vi que eu podia ajudar muito mais pessoas do que eu pudesse imaginar. Não só ali no 1 a 1. Então nasceu o PAV, treinamento para profissionais de alto valor, onde eu ensino esses profissionais a como agir, como se posicionar no mercado, como conquistar o seu espaço, se destacar e poder receber o justo, né, pelo que faz, pelo que investe dentro da área da estética, que não é barato, e poder alcançar o patamar que quiser, chegar ao ponto, nível que quiser, porque a batalha interna é só tu contra tu mesmo. Tu vai descobrir que tu não tem concorrência, que a gente consegue ser unido sem precisar concorrer um com o outro, e é super possível. Então, o motivo de eu ter criado o PAV foi ver a necessidade que eu passei, né, de ter que recomeçar do zero, reconstruir minha audiência do zero,
meu público e hoje ter uma legião aí de clientes, de fãs, de profissionais também que me apoiam, né? Colegas que me apoiam, mas principalmente poder ter a minha agenda lotada, ter a tranquilidade de saber que se eu fizer um reajuste e 15 clientes desmarcarem, desistirem de fazer comigo, eu continuo tendo uma lista de espera de 300 pessoas e que elas só estão esperando alguém desmarcar para poder agendar comigo. Eu vou te ensinar exatamente como que eu fiz, o que eu fiz para chegar até aqui e poder te passar todas essas informações, sem nenhum segredo. Vou revelar exatamente o passo a passo. Então aproveita, vamos seguir aí para a aula e eu vou te contar primeiro quais são os principais erros que tu pode estar cometendo ao divulgar a tua tabela de preço, que pode estar afastando o teu público ideal do teu negócio. Vamos para a aula? Então agora eu vou te contar quais são os principais erros que tu comete ao divulgar a tua tabela de preços para os teus clientes e o porquê que tu não está conseguindo atingir ainda o público ideal. Para a gente começar, é importante tu reconhecer quais são os perfis de público que a gente atende. Dentro desses 18 anos na área da estética, eu identifiquei 3 perfis muito comuns que a gente consegue identificar facilmente com essas explicações que eu vou dar a seguir. Então, um dos primeiros perfis de cliente que a gente consegue captar é o perfil do cliente cotação. E a gente identifica ele muito rápido. Por quê? Porque esse tende a ser um cliente que tem urgência em realizar esse procedimento. Muita pressa, ela quer agendar para amanhã, ela quer resolver o quanto antes. Outra questão também é que ela sabe que tu realiza esse procedimento, não só tu, mas como tantas outras profissionais que na cabeça dela fazem igual do mesmo. Ou seja, ela não valoriza o profissional pela sua qualificação, sua formação, enfim, ela não, pelos seus trabalhos, ela não quer buscar o melhor, ela quer buscar o mais barato. Então, por isso que o nome dela é cotação, né? Porque ela vai fazendo cotação aqui, cotação ali, para ver qual é o mais em conta. E quando ela vê que eu gostei desse trabalho aqui, mas aquele lá tá mais barato, ela tenta ainda puxar aquele que tá um trabalho bonito nos olhos dela, que tá bonito, ela tenta ainda puxar mais um descontinho para se igualar ao preço do outro, senão ela não quer, então deixa eu lá fazendo mais barato, porque para ela tanto faz, ela só quer resolver o problema dela. E essa é uma pressa, né? Então, o segundo perfil de público eu chamo de cliente procrastinador. Essa cliente, ela não tem a menor pressa de realizar o procedimento, a menor, ela não tá afobada, ela não tem necessidade, tá tudo certo para ela, a hora que dela faz, tá lindo. E ela sabe que tu realiza esse procedimento. E diferente já do público cotação, ela valoriza o melhor profissional. Então, ela pode até não agendar com tanta frequência, mas ela não vai sair pipocando, fazendo com qualquer uma, porque ela sabe quem é a melhor escolha dela. Para essa cliente, é indiferente o quanto o profissional acaba cobrando. Então, se o profissional cobra caro ou barato, para ela é indiferente. O importante é que ela atenda bem, faça aquele serviço que ela espera, né? Que tenha o resultado que ela espera e que não cobre muito, porque ela vai ir na hora que ela quiser. Mas é possível sim a gente trabalhar com esse público, atingindo, né, uma qualidade de atendimento, fazendo com que ela volte com maior frequência. E existe um terceiro público que eu chamo de cliente ideal, que esse, só pelo nome a gente já consegue identificar que, nossa, esse cliente que eu quero. E eu vou te dizer como que funciona, quem são essas clientes, como que elas se comportam. Então, na grande maioria das vezes, elas não têm urgência, pelo simples fato delas nem saberem que tu existe. E muito menos saberem que elas necessitam ou precisam do teu serviço. E tu vai pensar agora, meu Deus, como assim? Então, como é que ela vai ser minha cliente? Existem ferramentas para atingir esse público, né? Existem alguns tipos de comunicação que se faz para que a gente consiga atingir esse público. E esse perfil de público, muito pelo contrário do público cotação, ele não procura o profissional mais barato. Ele procura até um profissional que cobre mais caro, que se destaque, desde que ele entenda que existe a necessidade de realizar aquele procedimento. Então, assim que ela escolhe, faz a melhor, na cabeça dela, é a melhor escolha que o
profissional, aquele profissional que ela escolheu, foi a melhor escolha dela e ela nunca mais troca, a menos que o profissional pise na bola, né? Pode acontecer, mas na grande maioria das vezes esse é um cliente que fideliza e que te acompanha por anos, 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 anos. Como que a gente atinge esse público? Tu vai entender um pouco melhor na aula que vem. Mas antes eu vou te falar quais são os principais erros que tu comete quando tu divulga a tua tabela de preços. Que é o seguinte, tu vai lá no teu feed, no teu Instagram, ou nos teus stories, e tu vai lá e posta tabela de serviços com preço do lado. Achando, né, na tua cabeça, talvez alucinando que assim vai facilitar a busca ou até o desejo da cliente realizar aquele serviço contigo, quando na realidade não é bem exatamente essa estratégia que a gente precisa usar para atingir o público ideal. Mas tu não tem esse conhecimento até agora, tu não tinha, tu não sabia disso. Agora tu tem. Então tu acaba fazendo essa divulgação, colocando em todas as redes sociais possíveis, pedindo para todo mundo compartilhar em grupos de WhatsApp, lista de transmissão, e tá tudo rolando lá, e não aparece cliente. Ou às vezes aparece um que outro. Aí tu começa a pensar, aí tu comete um segundo erro, que esse já é um erro gritante, porque tu não tá atingindo o público ideal, tu tá atingindo aquele público que quer o mais baratinho. Ela tá buscando o mais barato, mais em conta. Aí tu comete um segundo erro, que é o seguinte: tu pensa que o que tu tá cobrando ainda deve estar caro. Então tu pensa, eu vou fazer uma comparação, quanto que a minha colega tá cobrando, quanto que a minha vizinha tá cobrando. E aí tu começa a buscar. E tu começa a fazer a cotação de quanto que os outros estão cobrando. Tu começa a fazer o perfil da cliente cotação. Olha só o pensamento. Quando a gente tem um perfil de profissional cotação, a gente atinge os nossos semelhantes. Tu acaba atingindo de novo o cliente cotação. Tu vai ver que a tua colega cobra um pouquinho mais barato e resolve fazer um mesmo preço ou um pouco mais barato, porque para comparar, né? Então, se a fulana tá cobrando mais isso, mais aquilo, eu vou diminuir. Só que tu não sabe como é que fulana atende, não sabe quais são os protocolos que ela realiza, os cuidados que ela tem, né, durante os atendimentos. Tu não sabe, mas tu tá comparando. Então, esse é um segundo erro gravíssimo, que é se comparar, né, ou querer comparar o preço da colega com o teu preço, porque tu não sabe qual é o procedimento que ela realiza, o protocolo. Se é um protocolo personalizado, se não é, tu não sabe. Então, tu nunca pode comparar o preço de um serviço de outro profissional com o teu. E aí vem um terceiro erro, que ele vem um combo. Sim. Tu viu que essa estratégia de reduzir o preço, botar o preço da colega não deu certo. E aí tu tem uma ótima ideia de colocar uma promoção. Ou então vou gerar um desconto. Ou então vou fazer um sorteio. Que aí por isso que é o combo, né? São várias coisas ao mesmo tempo. Não que tu esteja aplicando tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes sim, às vezes acontece. Eu vejo gente divulgando sorteio, promoção, dando desconto e ainda cartão fidelidade. Cartão fidelidade é a maior cilada que existe na vida do profissional. Tem um outro ponto também que eu não concordo, mas aí ele é um pouco polêmico, mas eu vou te contar também, que são parcerias. Mas voltando ainda dentro, né, da questão da tabela de preços, quando entra promoção, desconto, e aí essas estratégias de divulgação, que é sorteio, parceria e cartão fidelidade, qual é o erro aí? Tu tá atingindo diretamente, gritando para os 4 cantos que tu deseja o cliente cotação, que tu deseja o cliente que quer pagar menos. E tu vai atingir esse público, de novo. Porque o cliente cotação não tá nem aí para sorteio, não tá nem aí para se digital influencer foi lá fazer o teu procedimento, o teu protocolo, ela não quer saber. Ela não quer cartão fidelidade, porque ela não fideliza por causa de um procedimento gratuito. Ela fideliza pelo melhor atendimento, pela melhor entrega, pelo melhor resultado. O melhor resultado não necessariamente é o melhor resultado, tá? É o melhor resultado na visão dessa cliente. Ou seja, tu não precisa ser a melhor do mundo, a melhor do universo na técnica, na aplicação da técnica. Tu precisa ser a melhor do mundo na aplicação de vendas.
E aí é um ponto importante que a gente vai trabalhar nos próximos dias. Te preparar para tu saber vender o teu serviço. Por quê? Se tu não sabe, o desconto que tu dá para o teu cliente, seja ele em formato de promoção, né? De bônus, de cartão fidelidade, esse desconto que tu entrega para tua cliente, ele nada mais é do que um imposto que tu, como empreendedora, vai pagar por não saber divulgar os teus serviços. Então, toda vez que tu gera uma promoção, que tu dá um desconto para alguma cliente, nesse exato momento tu tá perdendo de faturar mais. A gente trabalha por amor, sim, mas a gente tem que pensar também na nossa independência financeira, na nossa liberdade financeira. E o dinheiro te traz isso. Quanto mais tu conquistar uma evolução profissional, mais liberdade tu vai ter para criar de forma autêntica, para mostrar o teu valor para o teu cliente, para conseguir conquistar o público ideal, porque o público ideal se atrai por profissionais mais assíduos e famintos de conhecimento. Ele observa quem é que está evoluindo, se não tá. Isso quando tu consegue atingir esse público, que eu vou te ensinar como atingir esse público. E não é difícil. E depois que tu aprender, tu vai conseguir alavancar os seus negócios. E com dinheiro, tu consegue ter liberdade, né? Como eu falei. Tu consegue evolução profissional. Tu vai poder fazer todos os cursos que tu quis da tua vida, né? Tu pode conseguir também fazer investimentos dentro do teu negócio, seja com produtos, seja com aparelhos, seja com pintura, enfim, a estética do teu local de atendimento. Enfim, as tuas conquistas materiais, um celular novo, um carro, seja lá o que for a tua busca, né? Então, identificando isso, tu já consegue ver que se até ontem tu divulgava a tua tabela de serviços, né, com os teus preços, isso tem que acabar hoje. Então, encerra aqui a tua divulgação dos teus preços e daqui para frente tu vai passar a mostrar o teu valor nas tuas redes sociais, para que tu consiga atingir o público ideal gradativamente. Ok? Combinado? Então, eu não quero mais ver tabelinha de preços circulando por aí. Pelo menos se tiver no meu radar, eu vou falar. E encerramos a primeira aula da semana do Desafio do PAV, onde eu te mostrei quais são os principais públicos que a gente atinge e quais são os principais erros que talvez tu tenha cometido para tentar atingir o público ideal sem sucesso. Na próxima aula, eu vou me aprofundar ainda mais no método PAV, onde eu vou te mostrar as ferramentas para tu conquistar o público ideal, mesmo fazendo reajuste. Não vai perder essa aula que vai estar demais. Se tu gostou, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Se tu ficou com alguma dúvida, manda também, porque eu vou responder pessoalmente um a um. E ainda vou te fazer mais um convite. Caso tu ainda não esteja dentro do nosso canal do Telegram, clica no botãozinho que vai estar aqui abaixo, participa porque tem um material suporte lá e que vai te ajudar bastante na construção aí dessa semana, tá bom? Então te encontro na próxima aula, um grande beijo, não perde as aulas ao vivo que estarão rolando no Instagram. Beijo e até a próxima aula. Resolvi chamar a Lise hoje para contar um pouquinho das transformações que ela viveu dentro do treinamento PAV. Bom, eu me chamo Lise Ferraz, eu sou de Altamira, Pará, tenho 33 anos, sou casada, mãe de 2 lindos príncipes, designer de sobrancelha, micropigmentadora e também faço parte das suas alunas brilhantes do treinamento PAV. Ai, meu Deus! Muito falando da minha vida. Que apresentação é essa, gente? E aí, como é que foi a tua experiência, assim, logo que tu entrou? Primeiro, eu já vinha sonhando muito tempo, né, em fazer esse treinamento. Eu, inclusive, conversei várias vezes com você pelo direct e sempre me respondeu super bem, né, super atenciosa. E eu já fiquei encantada, né, porque é difícil a gente encontrar alguém com tanto potencial para dar atenção para a gente que está ali no anonimato, no desconhecido, né. Então, eu já fiquei encantada e via o teu trabalho, né, e o resultado através das tuas alunas do treinamento, porque eu segui algumas, né, então eu pude ver que realmente tem resultado. Então, primeiro eu queria fazer, só que as condições não me permitiam no Não eram momento, né? favoráveis.
Sim, e aí foi quando eu foquei e falei, não, gente, eu preciso fazer esse treinamento. Foi quando, inclusive, uma outra colega nossa, né, que também faz parte do treinamento, a Vanessa, uma vez a gente Uhum. conversando, e a gente até falou assim, a gente precisa fazer esse treinamento. Eu já tinha feito a inscrição, né, e ela também já tinha feito, só que eu não sabia que ela tinha feito, nem ela sabia que eu tinha feito. Mas a gente tomou a decisão porque eu tomei a minha decisão em fazer, porque eu vi que realmente tem resultado e eu estou colhendo lindos frutos do treinamento. E estou muito feliz por ter conseguido, né, juntar ali e conseguir fazer. Nossa, foi um investimento maravilhoso que só está me dando lindos frutos. Eu quero saber quais foram os frutos disso, quais foram as transformações que tu já percebeu aí dentro do teu negócio, desde janeiro para cá, porque antes tu já aplicava algumas coisas, tu já me acompanhava, né? O treinamento foi essencial para mim, claro, eu já te acompanhava, né? No Instagram, no Facebook, no Instagram. E eu já fazia algumas coisas que tu sempre dava, os insights e tudo mais. E eu sempre pegava tanto o método do agendamento, né? As clientes, né, cotação, as clientes ideais, tudinho eu Já já mais conseguia ou menos reconhecer. seguia. Sim, e quando eu fiz a inscrição para o treinamento, foi assim um ápice da minha carreira, posso dizer, a partir daquele momento. Foi claro, no início, né, tive muita rejeição porque eu tinha aquelas clientes, né, mas a maioria era cliente de cotação, né, não era totalmente as clientes do mesmo público ideal. Então, tinha clientes que eu atendia fora do horário, tinha clientes que chegava atrasada, e quando eu coloquei em prática tudo que a gente vê lá no treinamento certinho e que realmente funciona, então eu fui muito criticada, eu fui chamada de estrela, eu fui apedrejada mesmo, né? As minhas clientes falavam que eu tinha enricado, que eu não precisava mais trabalhar, que agora eu estava escolhendo horário para atender, quem atender. E não é bem assim, a gente sabe que a Claro gente que tem que ter não. foco, né? Acreditar no objetivo, né? E fazer de tudo para colher lindos frutos dele, porque a gente sabe que trabalhando, eu trabalhava das 8 da manhã até as 9, 10 da noite. E no final do dia, o caixa não chegava nem perto depois do treinamento, né? Então eu pude comprovar que realmente funciona. E depois do treinamento, eu até uma vez comentei com uma prima minha que trabalho pouco, né, à vista do antes, né, porque tive horário para iniciar os atendimentos, horário para terminar, horário de almoço, eu não tinha horário de almoço antes. E aí tu mudou até os teus horários todos de atendimento. Sim, na verdade, eu digo que eu renasci no mundo, né, do embelezamento do olhar, porque foi tudo, não só profissionalmente, mas também como ser humano. Porque uma vez eu até comentei contigo, né, pelo assunto que a gente ainda vai abordar futuramente, quando tiver oportunidade, né, que foi essencial o treinamento porque me fortaleceu não só como profissional, mas como também ser humano no momento em que eu mais precisei, que foi o momento em que eu tive que recomeçar e tudo mais. E isso é uma qualidade de vida, né, até pra gente, porque a gente sabe que nem só de trabalho a gente vive, né? Então tem que ter aquele momento de autocuidado, né? Também cuidar das redes sociais, que é muito importante alimentar, né? Uhum. Inclusive, foi assim um salto para mim, porque eu tinha todos os meus destaques, né? E até recentemente foi feita uma avaliação de perfil, e O aí a Shibata. gente. Sim, eu levei muitas chibatadas, viu, meninas? Ó, Mas, corram mas lá, é, ajeitem os mas destaques de é bom. vocês, viu? Não, foi ótimo, porque eu pude perceber, assim, inclusive recentemente, uma seguidora entrou em contato comigo através de um dos destaques lá. Então eu vi quanto que é importante a gente ter todo o cuidado porque assim, é uma vitrine, né? Então essa vitrine tem que estar bem, né, visivelmente para poder recepcionar quem chega, né? Depois do PAV, assim, tu notou um aumento, uma procura por causa do Instagram? Pelo Instagram, na verdade? Hoje, 80% das minhas clientes, quem procura o meu trabalho, é via Instagram. Os outros 20% tem a página no Facebook também, que eu vinculo, né? Então, alimento os dois aqui e lá. E também indicações, que é muito importante. Então, assim, o Instagram foi o ápice.
o ápice mesmo, porque como eu falei no início, eu só usava antes o Facebook. Tu consegue hoje perceber que a tua audiência, a tua audiência não, o teu público, as tuas clientes, elas já estão modificando, se moldando para se tornar o público ideal, e essas cotações ainda aparecem de vez em quando, e como é que tu te livra delas? Como é que tá sendo aí? Não foi tão complicado para mim, porque como eu já vinha te seguindo, né? Então eu já adotava algumas coisas, colocava em prática, né? Que tu sempre dá muitas dicas aqui. Não foi tão difícil, porque como eu já trabalhava com agendamento, né? Então foi mais fácil para mim poder me adaptar, né? A realmente saber quem era cliente ideal, quem é e quem era quem são as cotações, né? Aproveita, coloca isso em prática, organiza aí o que tem que ser organizado e nunca deixa de compartilhar os teus resultados comigo, porque é isso que me motiva também para continuar, tá? Mas ó, obrigada, amor, por ter participado e a gente se fala depois lá no direct, tá? E eu quero compartilhar com todas as meninas. É muito importante esse momento que a gente está vivendo, um momento bem delicado. E o mais importante de tudo é que a gente não fique parada, que a gente sempre faça algo, um treinamento, um curso, uma mentoria, para que quando tudo isso passe, que vai passar o quanto antes, a gente tem que ter fé, confiar, isso é mais importante acima de tudo. Que você não volte parada, que você retorne suas atividades com novidades, seus clientes vão estar esperando, né? Então, dê dicas, continue dando atenção para elas e o principal de tudo, faça alguma coisa, não fique parada nesse momento. Aproveite para aprimorar ainda mais, né, os seus conhecimentos. E é isso.